noite, galerinha. Boa noite. Tá me ouvindo? Noite. Daí, vamos começar mais cedo para terminar mais tarde? Alô, câmbio. Oi. Ó, se eu estiver aqui falando sozinho, vocês me avisem. Tá. Manda um WhatsApp, manda um sinal de fumaça, alguma coisa. Então, gente, hoje, o propósito dessa aula é a gente fazer a correção daqueles exercícios lá de DFC e DVA para a gente fazer uma segunda avaliação. Eu ainda não corrigi os trabalhos, tá? Comecei a dar uma olhada em alguns. Estou pretendendo postar a nota do trabalho depois da primeira prova. Mas assim, em princípio, aparentemente, todos conseguiram fechar o ativo passivo, a DFC, que era o propósito, né? E a DVA. Só, com certeza, se tiver alguma distorção, são pequenos detalhes. Acredito que as notas serão boas. Não se desesperem, né? Parece que tudo correu bem. Mas a nossa segunda prova ela é com um estilo um pouquinho diferente daquele dia a dia de trabalho e tal. Ele é mais questão de concurso, questão de prova de CRC, questão de ENAD, para fazer vocês pensar, às vezes, um pouquinho em algumas situações. Ok? Eu vou compartilhar agora os exercícios e a gente já pode começar a ir fazendo, e aí eu vou deixando eles prontos, por exemplo, para cada um que a gente vai fazendo, eu vou deixar marcado, questão 1, questão 2, e depois ou eu mando eles para vocês, posto lá no Ava, algum jeito, para vocês ficarem com eles corrigidos também, ok? Podemos iniciar? O pessoal aí já está tudo conectado? Só um pouquinho que eu vou passar a senha para a Jenny, que ela não está conseguindo acessar. Tá, beleza, espero. A hora que tiver ok, me avisa. Tá, onde é que eu acho essa senha? Eu não sei. Não tem senha, é só clicar no link. Ela tá tentando pelo celular, ela disse que não consegue. Ele não gerou senha. Não consegue, não dá para mandar esse link para ela pelo e-mail, Vou no tentar. celular. Deixa eu tentar. Eu tiro a opção de gerar uma senha para acessar. Deixa eu ver se aparece. Acho que eu não consigo mais fazer isso aí. Cada vez que eu gero o link, eu gero sem senha para todo mundo acessar o link só. Tá, eu falei pra ela, vou ver se ela... Eu mandei o link, vou ver se ela consegue. Tá. Deixa eu ver se ele tem a senha aqui. Acho que ela tá conectando. Eu não consigo mais nem editar para ver a senha dessa aqui. Tá, apareceu que ela tá conectando, então acho que deu. Tá. Vamos aguardar um pouquinho então. Deu. Apareceu Deu? ela ali. Jennifer. Então tá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela dos exercícios e vamos começar executando eles. Vocês conseguiram fazer? Sim, não, mais ou menos, nem deu tempo, não tentaram. Eu não tentei. Tá, gente, então quem não fez, quem teve dificuldade, quem não entendeu, preste atenção, perguntem, por favor. Certo? São exercícios para montar DFC e DVA. Questão número 1. Com base na demonstração do resultado do exercício, DRE, exposta abaixo. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu não estou enxergando. Desenvolva a demonstração do valor adicionado, DVA, e indique o valor adicionado gerado, o valor adicionado distribuído para o governo e os lucros retidos. Então, como eu já expliquei para vocês, a DVA
usa sempre como base as informações do DRE. Todas as informações que estão no DRE vão ter que estar dispostas lá na DVA. Toda a informação do DRE tem que ir para a DVA para a gente poder montar ela. Não podemos deixar nenhuma conta de fora. Então, nosso ponto de partida sempre é o DRE. Nós temos esse DRE aqui e nós vamos, com base nele, montar a DVA. Vou levar ele lá para o Excel. Vou compartilhar com vocês essa tela, só um minuto. Então, o nosso DRE está aqui. Com base no nosso DRE, nós vamos montar a nossa estrutura da DVA. Então, começamos assim. Embaixo, só um minuto. DVA. A DVA sempre começa com a geração do valor adicionado. Geração do valor adicionado. A geração do valor adicionado é sempre o total da receita bruta de vendas, ou seja, é a principal origem da nossa riqueza. Então, é a receita bruta de vendas. Quanto é a nossa receita bruta, que está no DRE? 100 mil. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Porém, para a gente gerar essa riqueza, nós temos alguns insumos que são necessários. Então, nós temos que diminuir isso, menos insumos e gastos ou despesas necessárias. Isso é imprescindível, a gente precisa disso para poder gerar riqueza. Exceto a mão de obra, que nós vamos utilizar a mão de obra lá no valor distribuído, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto e as despesas, elas são alocadas aqui, de forma geral. Então, vamos lá no nosso DRE e vamos ver o que nós temos. Logo após a receita bruta, nós temos os impostos incidentes sobre vendas. Os impostos não fazem parte da geração do valor adicionado, e sim parte da distribuição do valor adicionado. Então, ele não vai nesse momento. Nós já levamos aqui a receita bruta e vamos deixar os impostos para depois. Agora, o próximo item do DRE são os custos. Custo da mercadoria vendida, nós temos que utilizar para fazer a geração do valor adicionado, ou seja, eles são imprescindíveis para gerar o valor adicionado. Então, eles têm que vir aqui na geração. Trouxemos o custo, vamos marcar ele aqui. Esse já foi. Depois nós temos despesas operacionais de salários. Salários, eles são imprescindíveis para gerar o valor adicionado também. A gente precisa de salário. Mas na DVA, o salário é tratado como distribuição e não geração do valor adicionado. Então, ele não vai ser colocado nesse grupo de geração, e sim no grupo de distribuição. Fica para depois também. Encargos sobre salários. Os encargos sobre salários, ou eles são tratados como governo, ou seja, impostos, e também são incluídos na distribuição do valor adicionado, e não vai nesse item de geração, ou eles são tratados como remuneração ou benefício dos empregados. Então, também são colocados na distribuição do valor adicionado e não na geração. Então, fica para depois. Agora, serviços contratados, materiais, energia e telefone, publicidade e propaganda são despesas comuns que fazem parte da geração do valor adicionado. Então, elas incorporam esses custos e insumos necessários à geração do valor adicionado. Então, elas fazem parte disso aqui. Levamos serviços contratados, materiais, energia, telefone, propaganda e publicidade. Então, nós temos agora geração do valor adicionado,
menos os insumos e gastos necessários para gerar esse valor adicionado, e vamos chegar no valor adicionado bruto. O valor adicionado bruto é igual à receita brutas de vendas menos os custos e insumos necessários. Do valor adicionado bruto, a gente vai deduzir o quê? As retenções, devoluções, cancelamentos de venda, tudo isso que está relacionado à redução da receita bruta. Temos alguma dedução aqui no nosso DRE? Não temos. A única dedução que nós temos da receita bruta são os impostos incidentes. Os impostos incidentes não fazem parte da geração, e sim da distribuição. Então, se a gente colocar aqui, né, menos as retenções, devoluções, vai ser 0, porque nós não temos nada. Então, o valor adicionado bruto menos isso, retenções e devoluções, vamos chegar igual ao valor adicionado líquido, que é o valor adicionado bruto menos as retenções e devoluções. Do valor adicionado líquido, nós vamos agora somar mais os valores retidos de terceiros ou recebidos de terceiros. Que tipo de valor a gente considera aqui nos recebidos de terceiros? Receitas financeiras e outras receitas. Então, todas as demais receitas que a gente não enquadrou aqui na receita bruta de vendas e que podem estar lá no nosso DRE, são alocadas aqui no valor adicionado, nos valores retidos de terceiros. No nosso DRE, se a gente observar aqui, nós não temos nada de receita financeira, nós não temos nada de outras receitas. Então, os nossos valores retidos de terceiros ou recebidos de terceiros, deixa eu trocar aqui recebidos, ele é 0. E, se ele é 0, nós chegamos agora no valor adicionado a distribuir. Então, o que nós geramos de riqueza para distribuir? O valor adicionado líquido mais os valores recebidos de terceiros, que foram 0. Nosso valor adicionado a distribuir foi 60 mil. Ou seja, nós faturamos 100 mil, receita bruta de vendas. Mas a riqueza gerada com esses 100 mil foi apenas 60. E como que foi gasto esses 60? Agora nós entramos no segundo grupo da DVA. Esse aqui é o primeiro grupo, geração. Geramos 60. O segundo grupo é distribuição do valor adicionado. O que é a distribuição do valor adicionado? São todas aquelas outras despesas, gastos que nós não incluímos na geração. Então, por isso que eu disse, vamos marcar as contas que a gente já levou o saldo? Então, o que está faltando nós levar? Os impostos, os salários, os impostos sobre salários e o lucro líquido. Então, vamos começar pela uma ordem. Normalmente, primeiro os salários. Remuneração e demais benefícios aos empregados. Então, tudo que é relacionado ao empregado, seja uma doação de cesta básica, seja plano de saúde, seja vale transporte, vocês podem classificar como remuneração e demais benefícios aos empregados. Nós temos aqui, vamos tratar só os salários. Vamos deixar os encargos como governo, dessa vez. Depois da remuneração e demais benefícios aos empregados, a gente tem o governo. O que é o governo? É aquele que leva a nossa maior parte, né?
que leva a todos os nossos impostos. Nós temos quanto de imposto no nosso DRE? Temos o 21, que são os impostos sobre vendas, e temos o 3, que são os encargos sobre os salários. Então, R$ 24.000. O que está faltando nós levar do nosso DRE? Apenas o lucro. Então, como foi distribuída a riqueza? A nossa geração de valor adicionado, ou o nosso valor adicionado a distribuir, de 60 mil, foi distribuído 9 mil para os funcionários, 24 mil para o governo e 27 mil para os acionistas ou sócios da empresa. Lembra daquele fato que eu falei de ela ser um indicador social? Se a gente olhar ela aqui, o menos beneficiado foi o funcionário que fez gerar a riqueza praticamente. Sobrou mais para o governo e para os donos da empresa do que para quem trabalhou nela. Ok? Qual era a pergunta? Deixa eu só mudar de tela. A pergunta era: indique o valor adicionado gerado, o valor... Espera aí, o que está aqui? O valor distribuído para o governo e os lucros retidos. Então, voltando na nossa DVA. Valor adicionado gerado, aqui, R$ 60.000. Valor distribuído para o governo, R$ 24.000. E o lucro retido, 27 mil. Então, a resposta seria valor adicionado gerado igual 60 mil. Valor distribuído para o governo, 24 mil. E o valor dos lucros retidos. R$ 27.000. Ok? Dúvidas, perguntas? Alguma dúvida? Essa aí, ok. É? Beleza? Então tá. Essa aqui era igual àquela da apostila que eu expliquei, né? Eles copiaram de lá, por isso que acertaram, sabia? Se na prova fosse assim, tá. Né? Copiaram de lá, por isso que acertaram. Então tá, eu vou deixar marcado aqui, ó, questão 1, depois eu mando essa planilha para vocês. Vamos para a questão 2. Vocês conseguem enxergar aí, né? Questão 2. Uma sociedade empresária adquiriu mercadorias para revenda por R$ 5.000. No mesmo período, vendeu toda a mercadoria adquirida por R$ 9.000. Nesse valor, incluído o ICMS sobre vendas de 1.800.
A sociedade empresária registrou no período despesas com representação comercial no montante de 1.200 e depreciação de veículos de 200, bem como recebeu juros de terceiros no valor de 350. Na demonstração do valor adicionado, DVA, elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor adicionado a distribuir é igual a, elabore o demonstrativo e indique a resposta correta. Então, nossa resposta correta é 2.950. Observação: as despesas com representação comercial não se equiparam a salários. Normalmente, representação comercial não é funcionário da empresa, né? É um terceiro que foi contratado. Então, ele não pode ser tratado primeiramente por essa indicação como um valor distribuído. Então, a gente já está dizendo que ele entra no valor adicionado e não na distribuição. Vamos lá para o nosso DRE. Temos um DRE? Não temos. Então, se quiserem, o ideal primeiro é montar esse DRE, para depois a gente montar a DVA. DRE. Que informação nós temos com base na leitura que está lá? Que nós temos uma receita bruta de vendas de 9.000. Concorda? Aí a gente tem as deduções da receita. Estão lembrados lá da quarta fase? Que deduções nós temos? Os impostos incidentes sobre vendas. Temos impostos incidentes sobre vendas? Temos 1.800 de ICMS. Temos devoluções? Deixa eu só voltar lá e ler. Acredito que não. Não temos. Então, se nós não temos, temos o que agora? Receita líquida de vendas. Que é igual esse mais esse. Da receita líquida de venda, nós temos que diminuir CMV. Certo? Quanto que nós temos de custo? 5.000. 5.000. E aí a gente chega no lucro bruto. Receita líquida mais ou menos o CMV, né? Chegamos no lucro bruto. No lucro bruto, a gente diminui despesas operacionais. O que nós temos de despesas operacionais? Representação comercial e depreciação. E depreciação. Quanto que é a depreciação? 200. E aí a gente chega no resultado antes dos efeitos financeiros. E aí a gente tem as receitas financeiras. O que nós temos de receita financeira? Juros recebidos de terceiro. 350. Certo? Feito isso, não temos mais nada e chegamos onde? Lucro líquido do exercício. Igual a soma do lucro bruto mais ou menos tudo isso aqui.
Então, vocês precisam montar o DRE dessa forma que eu montei? Não, não precisa. Vocês podem fazer de uma forma mais simples para facilitar, podem fazer direto, não tem problema nenhum. Eu só montei para vocês relembrarem certas coisas, né? E da onde que vai sair a nossa informação para DVA. Para a gente montar a DVA, sempre a gente precisa ter o DRE. As informações do exercício tratavam de um DRE. E aí a gente precisa, daqui agora, começar a montar a nossa DVA. Deixa eu copiar a DVA, a estrutura de lá, para facilitar. Então vamos lá, deixa eu só apagar os valores. E vamos começar. Geração do valor adicionado. Sempre inicia pela receita bruta. Nossa receita bruta é R$9.000. Depois, os insumos e gastos necessários para a nossa atividade. Temos o custo das mercadorias vendidas, que é R$5.000. Serviços contratados temos? Gente, alô, câmbio. Representação comercial? Representação comercial, pode ser tratado como isso. Ou seja, vocês podem escrever representação comercial se quiserem, né? Pode levar inteiro, né? Para facilitar para vocês entenderem. A representação comercial. Temos mais alguma outra despesa operacional? Que se inclui como um insumo e gastos necessários? Lá no DRE, a depreciação é operacional, mas na nossa DVA, ela se enquadra em outro grupo. Então, nós não temos mais nada. Essas outras despesas que estão aqui, como insumo necessário, saem fora. Chegamos no valor adicionado bruto, 2.800. Agora, menos as retenções e devoluções. Essas retenções e devoluções, como eu falei para vocês, é aqueles valores retidos da receita bruta e as depreciações se encaixam aqui também. Então, as depreciações que nós temos lá também vêm para cá. Voltamos à nossa DRE. Vamos marcar o que a gente levou. 9.000 a gente já levou, o custo a gente já levou, representação comercial já levou, depreciação já levou. Faltam os resultados financeiros e os impostos incidentes sobre vendas e os lucros. Então vamos lá. Valor adicionado bruto, menos as retenções e devoluções, chegamos no valor adicionado líquido, mais os valores recebidos de terceiros. Nesse grupo aqui, a gente vai classificar as receitas financeiras e as demais receitas. Então, nós temos lá receitas financeiras e o valor adicionado líquido mais as receitas financeiras igual o valor adicionado a distribuir. 2.950, que era a nossa pergunta. Qual é o valor adicionado a distribuir? Agora, é provável, né? Vamos ver se a gente consegue fechar com esse 2.950 o restante da nossa DVA. Até ali nós já matamos. Então, o que está faltando? Nós não levamos ainda o governo, e não levamos o lucro. Então aqui, pessoal, só um detalhe, tá? Ou a gente leva tudo positivo ou tudo negativo, exceto se for prejuízo. Daí a gente inverte o sinal. Se não,
Por mais que estava lá, o governo negativo e o lucro positivo, a gente tem que levar ou tudo positivo ou tudo negativo, igual a gente fez aqui, ó, tá? Para poder fechar. Então, a nossa DVA, apesar de não ter remuneração dos empregados, o valor adicionado a distribuir foi distribuído com o governo e com lucro. A nossa pergunta lá na questão era... Na demonstração do valor adicionado, elaborada a partir dos dados fornecidos, o valor adicionado a distribuir é igual a 2.950. Aqui é a nossa resposta. Dúvidas? Só prestando atenção. Estão Tô ralado. entendendo? Sim. Um pouquinho. Gente, é só distribuir o que está na DRE. Só isso. Vocês vão pegar tudo que está no DRE, vocês façam o que eu estou fazendo, por exemplo, eu venho marcando o que eu vou levando lá, e depois eu vou voltando. Ah, isso eu já levei, isso eu não levei. E vocês só precisam saber o seguinte: aonde que eu vou encaixar essa receita ou essa despesa? A DVA, ela tem dois grandes grupos. Aquilo que gera o valor adicionado e aquilo que distribui o valor adicionado. Algumas coisas, olha, fica fácil de identificar, tipo a distribuição. Sempre, salários é distribuição, governo é distribuição, remuneração do capital de terceiros é distribuição. O que é a remuneração do capital de terceiros? São os juros que eu pago, aluguéis que eu pago. Regra geral, aluguéis cai ali. Algumas exceções vai para o custo, para o insumo. Mas, regra geral, ele é uma remuneração do capital de terceiros. E o lucro, praticamente isso. 4 coisas que vai na distribuição. O resto tudo, vocês vão encaixar na geração. Se for para pedir, por exemplo, valor adicionado a distribuir, não interessa a ordem que vocês colocarem todas as despesas e receitas que vão na geração. Vocês só precisam entender, ó, isso vai na geração, isso vai na distribuição. Vocês iam chegar exatamente nesse valor aqui, sem saber ou sem precisar identificar o que são as retenções de devoluções, o que são os valores recebidos de terceiros. Vocês iam chegar no mesmo valor, certo? Então, vocês precisam ter essa lógica. Aonde eu quero chegar? Ah, o valor adicionado a distribuir é a última linha da geração e o valor distribuído é a primeira linha da distribuição, ou seja, tudo foi distribuído. Se eu souber aonde eu encaixo as despesas, na geração ou na distribuição, no total eu vou conseguir fechar. Depois eu preciso só identificar o que compõe cada grupo. É claro, algumas perguntas que vocês vão ver por aí pede, qual é o valor adicionado líquido? Aí tu precisa saber o que é o valor adicionado bruto menos o que para chegar no valor adicionado líquido. Essas são as diferenças, tá? Questão 3, podemos ir? Sim. Pessoal, se cair a nossa aula aí, acessem o outro link, por favor, tá? Deixei marcado, que hoje eu fiz uma reunião de manhã, fiquei 3 horas, não caiu, mas ultimamente está caindo, né? Uma sociedade empresária apresentou os seguintes dados para a elaboração da demonstração do valor adicionado. Receita bruta menos os impostos, receita líquida menos custo igual lucro, ou seja, o DRE. Está aqui a nossa base, o DRE. Com base nessa informação, nós vamos ter que montar a DVA, igual nós fizemos na questão 1 e na questão 2, certo? O que mais diz aqui? Informações adicionais. O custo de aquisição da mercadoria vendida foi calculado da seguinte forma. Valor da mercadoria, 600 mil. ICMS recuperado,
R$ 102 mil. Custo de aquisição, 498, que é o valor do CMV que está lá em cima. 2. O valor da despesa com o pessoal é composto dos seguintes gastos e considerado da seguinte forma. Salários, férias e 13º, 65 mil, que vão ser salários. INSS, 25 mil, que vai ser tratado como governo, que somam 90 mil. De acordo com a demonstração do valor adicionado, elaborada a partir dos dados fornecidos, assinale a opção incorreta. Essa tem um detalhe que vocês precisam prestar atenção. É aquele detalhe do crédito de imposto que eu tomei no decorrer do ano, que precisa ser feito um ajuste lá no final. Então, vamos primeiro montar a nossa DVA, certo? O base, e depois só fazer o ajuste. O que a gente precisa fazer? Levar essa informação aqui, o DRE, para a gente usar como base na nossa DVA. Só um segundo. Então, aqui está o nosso DRE, que vai ser usado como base para montar a nossa DVA. Vamos aproveitar a estrutura que nós já temos aqui da DVA, da primeira, para fazer a nossa terceira DVA. Deixa eu só tirar os valores. Então, vamos lá. Geração do valor adicionado é a receita bruta de vendas. Receita bruta de vendas, 800 mil. Menos os insumos e gastos necessários à nossa atividade para gerar essa receita. Então, custo das mercadorias vendidas. Temos como custo aqui no DRE, 48 mil. Beleza. Voltando ao nosso DRE, já levamos aqui a receita bruta, levamos o custo. Os tributos sobre vendas é o governo. O governo vai na distribuição, não na geração, deixa para depois. Começamos com as despesas. Despesas com pessoal. A despesa com pessoal soma 90 mil. A gente viu que ela vai ser dividida entre governo e salário. Ambas as situações também não fazem parte da geração, e sim da distribuição. Vão ser colocados depois na nossa DVA. Agora, despesa com depreciação e despesa com juros sobre empréstimos, como são tratados? Depreciação... Oi? Vai ser retenção e o outro vai ser receita ou despesa financeira. Um é retenção e o outro, despesa de juros, é a remuneração do capital de terceiros, ou seja, eu estou remunerando o dinheiro que eu peguei emprestado.